E Biel é novo reforço do Atlético Mineiro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto como o Galo conseguiu algo que o Corinthians não foi capaz. Tem também tudo sobre Cuca e o Atlético Mineiro, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de notícia importante da tarde desse domingo, o Atlético Mineiro fechou a contratação de Biel. O atacante, que pertence ao Sporting e esteve na mira do Corinthians até outro dia, já foi liberado pelo Sporting para embarcar nessa segunda-feira com destino a Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, empréstimo de uma temporada com obrigação de compra. Essa obrigação está atrelada a metas que ainda estavam sendo definidas, mas dá para dizer que são metas simples. Caso contrário, o Biel nem aceitaria vir por empréstimo. O negócio vai girar na casa dos 7 milhões de euros, ou 45 milhões de reais, era exatamente quanto o Sporting queria para negociá-lo com o Corinthians. Na oportunidade, o Timão tentava um empréstimo, essa opção de compra por 7 milhões de euros foi considerada muito alta, especialmente porque os números do Biel em Portugal foram ruins. Só 7 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência e apenas 111 minutos dentro de campo. São Paulo também chegou a cogitar a contratação do Biel, mas não levou a história adiante por causa das cifras. Atacante de 24 anos de idade que viveu sua melhor fase na carreira, vestindo a camisa do Bahia, até ser negociado com o Sporting no começo desse ano por 6 milhões e 300 mil euros. Bora te atualizar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, o que há de verdade na história de que as declarações fortes do Cuca, após a derrota para o Palmeiras por 3-2, teriam repercutido mal com acionistas do Galo. Só para você entender o contexto, estava fazendo a live como habitualmente aos domingos e vários torcedores atleticanos preocupados com a possibilidade de o Cuca não ficar no clube. Tudo porque os acionistas teriam entendido mal a entrevista forte do Cuca e cogitariam encerrar o vínculo. Essa possibilidade está completamente descartada. Durante a live consultei uma pessoa com livre trânsito em relação aos acionistas e essa pessoa disse que não há nenhuma cogitação a respeito. Cuca de fato estava bem chateado na entrevista coletiva, reclamando especialmente do comportamento do time no primeiro tempo. Pro Cuca, só o Hulk entrou para essa partida a Vera. Todos os demais muito acomodados, pouco disciplinados, enfim. De qualquer forma, mesmo com esse comportamento coletivo bastante ruim, o Atlético teve a chance de sair do Allianz Parque com um empate, não fosse pela bela defesa do Everton no último lance da partida, em mais uma cobrança de falta. O Hulk já havia guardado 2 gols em cobranças de falta. O Cuca continuará normalmente à frente do Atlético, embarcou com o time de São Paulo para Belo Horizonte na preparação para a partida contra o Atlético Bucaramanga, que vale vaga na fase de mata-mata da Copa Sul-Americana. Só para completar, em relação ao Galo, contei para vocês no vídeo da noite desse domingo a respeito da contratação do Biel. Ele chega por empréstimo gratuito junto ao Sporting, mas esse empréstimo se torna uma obrigação de compra em caso de metas super fáceis de serem conquistadas. O Atlético e o Sporting ainda estavam definindo que metas eram essas, mas dá para imaginar que o Biel vai custar 7 milhões de euros. O pagamento começa a ser feito apenas em 2026. Próximo objetivo é encontrar um volante. As negociações já existem. Vamos lá com o técnico Cuca para algo que fugiu do seu planejado. Você perdeu o Dudu também em cima da hora, teve que mudar o esquema do Atlético. Qual que é a sua avaliação? Boa noite. Boa noite. Avaliação que foi um jogo merecido a vitória do Palmeiras. Foi um jogo mais, principalmente no primeiro tempo. Teve uma atitude muito diferente da nossa, competiu mais, marcou forte, marcou pressão. E mesmo a gente tendo empatado o jogo numa falta com o Hulk, não foi um bom primeiro tempo, longe disso. O segundo tempo também não foi bom, mas foi melhor que o primeiro. E no momento que você tem 1-1, nós tivemos erros incríveis para tomar o segundo gol. E o terceiro também. E no fim ainda quase acaba empatando, mas não seria justo pelo que nós jogamos. Foi a pior partida, acho, desde a minha chegada, foi a de hoje. Vou procurar entender o porquê que aconteceu isso, essa falta de disputa que a gente teve, principalmente no primeiro tempo. Não é desculpa, mas é fato. Nós jogamos quinta-feira à noite, nós viajamos à noite, a madrugada inteira, nós chegamos 9 horas da manhã, talvez isso tenha alguma consequência. Talvez isso tenha alguma consequência anímica para que a gente tenha feito um primeiro tempo tão abaixo
em entrega, em ritmo de jogo, em marcação forte, em sair da marcação, em individualidade. Nós fomos muito abaixo do que geralmente somos e por isso perdemos. Boa noite, Cuca. Breno Galante. Analisando, inclusive, o jogo do Bucaramanga para cá, né? Você mesmo disse, o Atlético jogou muito mal, hoje também jogou muito mal. Cuca, você acha que é muita questão de uma peça que falta o elenco, a gente fica que o meio de campo está muito espaçado, você fala do volante, você colocou já o Ivan Román por ali, agora hoje você colocou o Rômulo por ali, teve a questão do menino com o amarelo, entra o Rômulo, toma amarelo também, você ficou numa situação difícil. É questão de peças, o Cuca, hoje, para poder melhorar o desempenho do Atlético? Isso é inegável, fica claro a todos, né? Outro dia a gente pôs o Ivan Román e o Rômulo, hoje a gente tinha que escolher um. Eu confesso que até optei pelo Rômulo pensando na bola parada e nós falhamos ali na bola parada para tomar o gol, porque ele é um marcador melhor na bola parada, né? E lá entrou bem também, exemplo do Ivan, mas cada jogo é uma história. Podia ter posto o Ivan, podia ter posto o Ivan, mas eu não sei se seria diferente, a gente não sabe, né? Então, pela experiência do Rômulo, por ser um guri que tem mais jogado mais tempo, era um improviso igual o Ivan Román. A gente está improvisando um zagueiro de volante, né? Por quê? Porque nós tínhamos no menino uma iminência, um risco muito grande de perdê-lo ainda no primeiro tempo, devido à maneira com que o jogo estava e ele já tendo o cartão também. Mas, como eu falei outro dia, não adianta vir aqui reclamar, a gente tem que achar soluções, encontrar soluções, isso de minha parte e a diretoria também, encontrar soluções da parte dela e a gente unificar, ser um só. E daqui a pouco a gente consegue encontrar um volante, 2 volantes que a gente possa melhorar a nossa equipe. Boa noite, Cuca. Aqui, ó. Felipe Amaral, Rádio Exclusiva Rede Ronaldo. Que mudanças o torcedor atleticano pode esperar para a partida no meio de semana contra o Atlético Bucaramanga pela Copa Sul-Americana? Primeiro que nós vamos estar mais descansados, sem dúvida nenhuma. E eu quero crer que foi isso, o fator do primeiro tempo, porque você jogou lá com 10, num gramado come-pernas, como eles chamam lá, pesadíssimo. Foi um jogo de muita disputa física. E acabou o jogo, você entra no avião, viaja 8 horas para cá, chega às 9 da manhã, você não dorme direito, não se alimenta direito, você não treina no dia seguinte. Você vem para o jogo, é diferente. Palmeiras que jogou em casa e não teve esse desgaste. Então eu quero crer que tenha sido isso, que se não fosse isso a gente tivesse jogado melhor. Eu não estou dizendo que é, eu quero crer que é, e nós vamos poder provar aí na frente que realmente foi isso. Professor, tudo bem? Boa noite, Fábio Lázaro da Trivela. Pouquinho depois do jogo, assim que terminou a partida, surgiu informação sobre a contratação do Biel por parte do Atlético Mineiro. Eu queria saber se o senhor pode confirmar realmente o jogador é atleta do Galo. Fala um pouquinho desse atleta, não sei. Se realmente interessa. Não sei de nada disso, não sei de nada, não sei de nada. Cuca, você pensa para o jogo pela Sul-Americana utilizar o Román e ele vem trabalhando no meio campo bem? Qual é a sua avaliação? Sim, ele tem trabalhado igual o Rômulo, né? Vocês não estão dia a dia lá, eu tenho mais informações, o trabalho dele de volante, o Rômulo tem mais experiência, tem uma saída de bola com uma qualidade maior, e é mais velho, mais experiente, já jogou o Campeonato Brasileiro, como a gente viu que a pressão estava grande hoje, né? Então, vamos pensar, nós vamos ter que encontrar alguma solução para quinta-feira, vamos pensar bem. E brasileiro, nós perdemos jogadores importantes para o jogo de domingo também, lá com o Flamengo, então a gente tem que pensar muita coisa aí. Pois é, Cuca, e antes do Flamengo você tem um jogo que não deixa de ser uma decisão, né, pelo placar que foi feito lá. Você não pensa em segurar algum jogador, né, força máxima para esse jogo, mesmo você tendo um jogo contra o Flamengo, você já não vai ter o Lian para o jogo contra o Flamengo, qual que é o planejamento para você nesses 2 jogos? A gente tem que pensar bem, junto disso tem a Copa do Brasil, que são 2 jogos com o Flamengo, já em seguida, é o pior momento nosso dentro do ano, em cima de jogos difíceis e quase todos fora de casa. Então é um momento que a gente tem que ter muita calma, muita cabeça no lugar, né? De equilíbrio acima de tudo, para encontrar soluções dentro da gente, né? Não pensem que eu estou feliz, não pensem que a gente está contente, mesmo tendo perdido por diferença mínima, não foi o jogo que a gente quer. Boa noite, Cuca. Anderson Moraes, canal Tempo de Bola. Você acabou de falar que essa foi a pior partida do Atlético desde que você chegou no começo do ano. Queria que você falasse, então, do planejamento para os próximos jogos. Como manter a cabeça numa linha, já que você vai ter jogo contra o Bucaramanga no meio de semana. Você vai ter 2 partidas contra o Flamengo muito difíceis na Copa do Brasil. O Bragantino também, que é um time de ponta. Como que a gente consegue manter a cabeça firme lá na frente? Não é fácil. Você fez uma pergunta que é difícil. Basta você se pôr em meu lugar. Ver as dificuldades que a gente tem, mas não vou me queixar, eu vou achar, como eu falei, encontrar as soluções, vou fazer o meu melhor,
vou dar o meu melhor, vou tirar o melhor deles, que hoje não consegui, eu quero crer, vou repetir, que foi pela quinta-feira à noite, até meia-noite jogando, viajando até as 9h10 da manhã, não tendo a recuperação nem próxima do ideal e já está exposto a um jogo difícil, de alta intensidade, como é esse, que a gente sabe que o Palmeiras joga em alta intensidade, não é muita posse de bola, mas é vertical. E você vai ter que medir força dentro desse jogo. Ou você fica todo atrás, ou mede força dentro desse jogo. Nós não conseguimos medir força no aspecto físico na primeira etapa e fomos envolvidos. O Palmeiras foi melhor e mereceu ganhar. É isso aí então, massa atleticana. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Galo. Se você gostou, chega deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa aqui no canal Corte do Galo. Um forte abraço a todos e até mais tarde com as próximas informações do Galão da Massa.